Que bom que você chegou até aqui. Estamos na nossa série Pílulas de Direito Administrativo e nessa sequência de 4 pílulas nós estamos trabalhando contratos administrativos na ótica da Lei 8666 de 93. Veja, quando você estuda esse assunto, você se depara lá com o que dispõe o parágrafo único do artigo 60 da Lei 8666, que diz assim: é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal firmado com a administração. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal firmado com a administração. Por conta desse dispositivo, os estudiosos do direito administrativo vão dizer que uma das características do contrato administrativo é o formalismo, no sentido de que o contrato precisa ser escrito, até para uma questão de segurança. É preciso que o contrato esteja escrito para que as partes possam consultar, para que as partes possam exigir uma da outra o cumprimento das cláusulas que estão ali redigidas, que estão registradas por escrito. Esse é o princípio ou a característica do formalismo. E, nesse contexto, o parágrafo único diz: é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal firmado com a administração. Porém, essa não é uma vedação absoluta. O próprio dispositivo vai continuar e trazer uma ressalva importantíssima para efeito de provas. Salvo os de pequeno valor, assim entendidos aqueles de até R$ 4.000, de pronto pagamento, não é como acontece ali, pagamento em 30 dias após, em regime de adiantamento. Esse tal regime de adiantamento significa o seguinte: num contrato normal, um contrato escrito, antes de a administração firmar o contrato, já existe uma dotação orçamentária que está empenhada para aquela finalidade. Ou seja, quando o pagamento ocorre, o poder público já sabia muito tempo antes qual seria a finalidade daquele recurso público. No caso do contrato verbal, veja, ele é muito comum para, por exemplo, ilustrar aquelas despesas que o servidor faz em viagem. Despesas ali extraordinárias, que são em razão do cargo, por exemplo, pagar combustível do veículo oficial. Então, esse tipo de despesa, óbvio, ela está abaixo de R$ 4.000, ele vai chegar no posto, vai abastecer e vai usar ali, por exemplo, um cartão corporativo para realizar a despesa. O valor vai sair dos cofres públicos e depois esse servidor vai prestar contas. Por isso que se chama regime de adiantamento. Enquanto no normal o Estado empenha a verba para uma finalidade e vai empregá-la posteriormente, aqui primeiro o agente público emprega o dinheiro e depois ele diz a finalidade para a qual aquele recurso foi empregado. Isso é o tal regime de adiantamento. Então, a lei prevê: o contrato verbal é nulo e de nenhum efeito, salvo de pequeno valor até R$ 4.000, pronto pagamento em regime de adiantamento. Somadas essas 3 características, que são cumulativas, o contrato pode ser verbal, tá bom? Mas, surpreendentemente, nessa pílula de direito administrativo eu não venho falar sobre contrato verbal, eu venho falar sobre contrato escrito. E como já é de hábito ter sempre uma vinheta, hoje não teria, mas talvez você sinta falta. Eu vou colocar aí esse nosso jazz no formato Dixieland. Para quem gosta de jazz sabe do que eu estou falando. Fica aí com a vinheta, já eu volto. Ufa, quase eu esquecendo da vinheta dessa vez, mas para você não sentir falta, eu coloquei aí para você, que não me conhece. Meu nome é Eliesley Silva, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, idealizador do método Tríade da Alta Performance. E você que está assistindo esse vídeo, que está curtindo o conteúdo, dá logo um like aí, curta, faça um comentário abaixo, porque a sua reação é muito importante para mim, ela que me diz se eu devo ou não continuar com esse trabalho gratuito aqui no meu canal do YouTube. Seguindo o que a gente está falando, veja só, já falei que o contrato verbal ele não é aceito, salvo aquela exceção. Mas o que eu quero mesmo é falar sobre contratos escritos. Dentre os contratos escritos, eu tenho o instrumento de contrato administrativo, esse nome, instrumento de contrato administrativo, que é a espécie de contrato escrita mais formal, mais complexa,
Inclusive, depois pega lá o artigo 55 da Lei 8666, que você vai ter uma descrição completa de todos as cláusulas que devem constar neste instrumento de contrato administrativo. Só que o que acontece é assim, pensando que a administração ela vai comprar desde o alfinete ao foguete, são compras totalmente distintas e que não precisam do mesmo grau de cuidado e atenção. Se eu vou comprar um alfinete, eu tenho um comportamento totalmente diferente de quando vou comprar um foguete. Para isso, o que a lei estabeleceu? Em geral, o que usa-se mesmo é um instrumento de contrato administrativo, todo formal, todo complexo. Agora, em algumas ocasiões, a lei vai permitir que este instrumento seja substituído por outros instrumentos que eu chamo, inclusive é o título dessa pílula, contratos genéricos. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de 4 instrumentos que podem, em ocasiões que eu vou comentar já já, substituir o instrumento de contrato administrativo. Quais são esses contratos genéricos? Primeiro, carta-contrato. Segundo, nota de empenho de despesa. Terceiro, autorização de serviço ou ordem de serviço. E quarto, autorização de compra. Vem de novo? Carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço. São esses 4 instrumentos. Professor, qual é a diferença? Não precisa saber, monstro! Não cai em prova. O que você precisa saber é que o contrato administrativo, em determinadas ocasiões, pode ser substituído por instrumentos mais simples, um desses 4 que eu acabei de citar. E a questão é quando ele pode ser substituído. É simples. O que a lei vai dizer? Que o instrumento de contrato administrativo, está lá no artigo 62, ele é obrigatório quando você faz a licitação na modalidade concorrência, tomada de preços. Então, toda vez que a modalidade de licitação for concorrência, tomada de preços, eu já sei que eu vou ser obrigado a celebrar o acordo por um instrumento de contrato administrativo. E não só, mas a lei também prevê que quando eu fizer uma dispensa ou uma inexigibilidade de licitação e o valor dessa dispensa ou inexigibilidade for compatível com os valores que a lei prevê no artigo 23 para a modalidade concorrência e tomada de preços. Então veja, se a licitação é concorrência tomada de preços, eu já sei que o contrato vai ser obrigatório. Quando eu faço a contratação direta, não tem modalidade de licitação. Eu vou fazer a dispensa, vou fazer a inexigibilidade, não há modalidade. Como é que eu faço então para identificar se o contrato administrativo é obrigatório? Eu vejo o valor da dispensa ou da inexigibilidade. Levo o valor lá no artigo 23. Esse valor está compatível com concorrência ou tomada de preço? Sim, então o contrato é obrigatório. Depois você olha lá no artigo 23 que valores são esses, eu não vou ter tempo aqui porque a ideia da pílula é ser mais pontual, né? Muito bom. Aí, veja, nestes casos, concorrência, tomada de preços, dispensas e inexigibilidades de valores compatíveis com estas 2 outras modalidades, nestes casos o contrato é obrigatório. O instrumento de contrato administrativo ele é obrigatório. Logo, quando é que eu posso usar aqueles 4 instrumentos que eu falei? Carta-contrato, autorização de compra, nota de empenho e ordem de serviço. Nos demais casos. Ou seja, quando eu tiver lá uma modalidade de licitação convite, concurso, leilão, eu posso usar esses instrumentos quando eu faço dispensas e inexigibilidades que estiverem compatíveis com a modalidade convite. E a lei também prevê que o instrumento de contrato administrativo pode ser dispensado quando eu faço compras de entrega imediata e integral. A empresa vai entregar todo o quantitativo de uma só vez e vai entregar de imediato. Compras de entrega imediata e integral, das quais não resulte obrigações futuras. Ou seja, é uma compra, por exemplo, de livro. Os livros serão entregues todos de uma vez e de forma imediata. Não tem obrigação futura. Entregou o livro, pronto. É diferente de, por exemplo, quando a administração compra uma impressora e contrata de forma acessória a manutenção daquela impressora. Ou existe um período de treinamento sobre como manusear aquela impressora, que a empresa vai ser obrigada. Ou seja,
Compra quando há uma obrigação futura é isso, é quando a empresa entrega o produto, mas ela fica adicionalmente obrigada a algo, como manutenção, como treinamento e etc. Então, compras de entrega imediata e integral, das quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, elas também podem dispensar o contrato administrativo, não importa o valor. Olha que interessante. Nesse caso de compras de entrega imediata e integral, não importa o valor. Eu, ao invés de usar o contrato administrativo, posso substituí-lo por carta-contrato, nota de empenho, ordem de serviço, autorização de compra. Legal, né? Veja que essas pílulas de contrato administrativo são, de longe, as pílulas com mais informações. Não é coisa para você ficar simplesmente assistindo enquanto lava a louça ou enquanto está na academia. É coisa que você tem que parar e anotar o que eu disse, porque são muitas informações. E eu tenho certeza que anotando, você vai conseguir assimilar 100% do conteúdo que eu estou aqui transmitindo para você, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que se você, porventura, tem dificuldade com a Lei 8666, eu tenho uma aula grátis em que eu vou pegar um assunto da Lei 8666, vou aplicar uma explicação teórica bem fundamentada, depois eu vou levar todo o aprendizado que a gente tem na aula para um mapa mental, e em seguida eu vou resolver várias e várias questões só sobre aquele assunto. Esse material está disponível para você gratuitamente, essa aula com mais de 1 hora de duração, aqui na descrição do vídeo. Clica aí na descrição, vá assistir a aula e então me diga o que você achou lá. Manda seu comentário para eu saber se você gostou, se foi útil ou não, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixando com você os meus abraços efusivos, até a nossa próxima pílula de Direito Administrativo.